Olá, bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, bom dia, ouvimos sim. Bom dia. Vamos dar início então. A gente teve a tolerância dos 10 minutinhos para ver se mais alguém entrava. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Letícia, eu sou educadora social aqui na Capemisa. Né? Para quem não conhece, a Capemisa Social é uma instituição de assistência social. Né? Nós prestamos assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro. Hoje nós temos 47 instituições aí por todo o país, né? E a gente trouxe para vocês hoje o percurso formativo com o tema de imunidade e isenções para as organizações da sociedade civil. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Rafael Palácios, que é advogado, também faz parte aqui da nossa equipe, tá bem? E ele vai dar andamento aí no percurso, vocês fiquem à vontade para interromper e tirar as dúvidas, porque, afinal, estamos aqui para isso, tá bem? Doutor Rafael. Bom dia a todos. Quem fala é Janete Figueiredo, eu estou na presidência da Capemisa Social. É muito bom esse momento, né, de estarmos juntos, é uma oportunidade que nós temos de trocar experiências, né? E é um prazer muito grande que todos estejam aqui, sejam as nossas parceiras ou não, ou futuras parceiras. Nesse momento, o doutor Rafael, que ele é o advogado aqui da Capemisa Social, uma pessoa com muito conhecimento, vai ajudar as nossas parceiras. Fiquem bem à vontade em fazer perguntas. Essa eu considero uma reunião, né? E esse tema, eu digo para vocês que ele é fundamental para a sustentação das nossas instituições. Quando nós temos essas isenções, sabemos dos nossos direitos, isso é muito importante para o nosso trabalho. O conhecimento, saber os nossos direitos e aplicá-los nas nossas instituições. Então, sejam muito bem-vindos, um bom dia e boa reunião. Doutor Rafael. Bom, certo. Vamos falar. Olá, bom dia a todos. Bom, agradeço a apresentação, né, tanto da Letícia, como também da nossa presidente aqui na Capemisa Social. Como eu falei, como já foi apresentado, inclusive, meu nome é Rafael, eu sou advogado da Capemisa Social e passamos recentemente por algumas experiências envolvendo a questão tributária, e daí surgiu justamente a ideia para a gente poder transmitir esse conhecimento para as demais associações, instituições que trabalham de alguma forma, né, nesse âmbito social. Então, assim, eu vou procurar passar para vocês hoje uma visão técnica, mas ainda assim simplificada, tá? Com algumas informações com relação à lei, até posicionamentos de tribunal, que vão ajudar muito vocês a entenderem, né, se vocês se enquadram realmente na questão das imunidades e isenções, e também até argumentos que vocês podem apresentar quando forem requerer essas imunidades, né? Felizmente, esses requerimentos de dispensa de pagamento de tributo são feitas pela via administrativa. Então, não tem uma necessidade, assim, num primeiro momento, de ter uma contratação de advogado, né? Então, o próprio gestor da instituição pode formalizar esse requerimento, apresentar no órgão público competente e esperar vir a resposta, né? Então, apenas caso havendo de fato uma negativa, né, e uma negativa infundada, que não possa ser complementada posteriormente com documentos, né, de forma até mais simples, aí sim seria necessário o auxílio próprio de um advogado, né, para poder auxiliar, e até, se for o caso, também entrando com um processo judicial, tá bom?
Eu vou compartilhar o material, inclusive esse material vai estar disponível para vocês, né? E além também, óbvio, dos nossos contatos, né, para poder tirar dúvidas. Então, todos estão vendo aqui, né, a minha apresentação, imunidade de isenções tributárias para as organizações. E como eu já tinha falado antes, meu nome é Rafael, qualquer pergunta, tá? Vocês podem comentar aí. Primeira coisa que a gente precisa começar a abordar, na verdade, é a questão dos tributos, né? Toda atividade, e aqui não importa, né, se é de âmbito social ou de âmbito econômico, de alguma forma vai envolver a uma tributação. Então, o Estado, e aqui eu estou falando das várias áreas distintas, né, tanto o âmbito federal, estadual, propriamente, e municipal, o Estado ele gera essa cobrança baseado num conjunto de leis, né, e aqui o conjunto de leis que acaba se destacando é o próprio Código Tributário Nacional, o CTN, e também a própria Constituição Federal, e acaba gerando algumas cobranças, né, em formato de dinheiro, claro, envolvendo algumas atividades. E daí justamente se engloba a questão tributária e, como eu falei, independente da atividade em si, pode surgir a cobrança de tributos. Provavelmente muitos de nós, pessoas físicas, pagamos alguns tributos, né? Como o imposto de renda, como o IPTU o IPTU da casa, o IPVA do veículo, né? Recentemente tivemos aí o período de pagamento de taxa de bombeiro, né? Dentre outras várias parcelas que aparecem, né. E, óbvio, esses tributos com quem a gente tem mais contato no dia a dia, são recorrentes, a gente acaba conhecendo pelo menos aquela obrigatoriedade, né, do ter que pagar, tá bom. Mas, na verdade, existem vários tributos, como eu falei, todos eles baseados em lei, e a gente pode, assim, separar 5 grandes espécies, né, 5 grandes tipos de tributo, tá? Que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições destinadas à previdência social e os empréstimos compulsórios, tá? Normalmente, o que a gente encontra aqui na nossa atividade social são os impostos, as taxas e as contribuições destinadas à previdência, tá bom? E são justamente essas 3 que eu quero focar aqui hoje com vocês, justamente para a gente tentar, ver se enquadra, né, nessa questão de não pagamento, tá bom? Uma outra questão também introdutória que vale a pena abordar, é porque a gente ouve muito falar em imunidade e isenção tributária, né, são 2 termos aqui que quando vocês forem fazer o pedido, né, também de dispensa de pagamento desse tributo, e até quem sabe um pedido de restituição do tributo, vou abordar sobre isso também, é importante a gente entender essa diferença, justamente porque tem tratamentos diferentes para as associações, tá bom? Então, também muito simples, sem entrar em muitas questões técnicas e doutrinárias também, as imunidades tributárias, né, elas são previstas na Constituição Federal. E as isenções tributárias, elas têm previsão em lei, tá? E o que que isso é importante? Como é que impacta a gente? Como a imunidade é prevista na Constituição, e eu vou falar um pouquinho sobre onde está localizado e quais são essas imunidades. Essa imunidade é uma garantia de todos, né? De todas as associações, você já tem direito a essa imunidade, porque já tem previsão na própria Constituição. Agora, as isenções, como elas têm previsão na lei, eu vou depender de uma lei específica que traga essa dispensa de pagamento de tributo. Então, assim, a Capime Social tem a sede dela no Rio. Então, por óbvio, a nossa atuação nesse aspecto tributário foi justamente para entender um pouco, não apenas as imunidades, como também as isenções legais, leis aqui do Rio, tá? Do estado ou leis municipais. Então, eu não sei, né, como a nossa live aqui ela está sendo transmitida, né, para o Brasil inteiro,
pode ser que no seu respectivo estado, no seu respectivo município, a gente tenha leis próprias dispensando o pagamento de tributo. Por isso que é válido entender justamente essa dinâmica, né? Do que é imunidade e do que é isenção. Onde eu procuro as imunidades e onde eu procuro as isenções. Sendo que, na prática, os dois institutos têm a mesma consequência, tá? Que é não pagamento de tributo. Agora, focando um pouquinho aqui primeiro na questão da imunidade, lá na Constituição Federal, e, de novo, pessoal, eu vou citar aqui alguns artigos, né? Porque justamente vão servir de base para você fazer o requerimento, né, de dispensa de pagamento desse tributo. Então, lá no artigo 150 da Constituição Federal, no inciso 6, a linha C, tá aí na tela para vocês, a gente tem justamente uma imunidade de impostos. Lembrando que nem todo tributo é imposto, né? Eu já fiz essa distinção lá no começo. E os impostos mais comuns que a gente paga no dia a dia e também que porventura uma associação pode vir a pagar é IPTU, né? Relacionado lá ao seu imóvel, o imóvel onde funciona a atividade da associação, um IPVA, se por um acaso tiver veículos, né? Essa associação, o imposto de renda, e outros impostos, né, agregados, né? Por exemplo, um ISS, que é um imposto sobre serviço, um ITBI, que é um imposto sobre transmissão de bens imóveis. Pode ser que a associação ela acabe recebendo, né, um imóvel de doação, por exemplo, ou pode ser até que esse imóvel venha por uma compra e venda. Então, nesse caso também, esses impostos são enquadrados aqui na questão da imunidade. E como a associação ela é imune, significa que ela não vai pagar, tá? E a Constituição, nesse sentido, ela é muito clara, dizendo justamente, né, que essas associações de assistência social, de educação, que não tenham fins lucrativos, vão ter imunidade de impostos que recaiam sobre patrimônio, renda ou serviços, né? Como eu já dei alguns exemplos, né? Sobre patrimônio, é sobre as coisas, né? Sobre os bens daquela associação. O IPTU é um imposto que recai sobre o patrimônio imóvel, o IPVA é um imposto que recai sobre o patrimônio veículo, tá bom? O imposto sobre a renda, o exemplo é o imposto de renda. Sobre serviços, é o ISS, né? É um imposto municipal, muito comum, inclusive, né? Em tudo que a gente contrata hoje, formalmente, a gente vai ter o pagamento de ISS. André, tu quer fazer uma pergunta? Levantou a mão? Pode falar, André. Sim, bom dia, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Rafael, eu tenho uma dúvida com relação à IPTU, tá? Nós não somos proprietários do imóvel, nós somos locatários, tá? Existe alguma possibilidade da gente conseguir isenção do IPTU, ou pelo menos um abatimento no valor do IPTU, sendo inquilinos? Então, isso a sua pergunta é muito boa, tá? É uma distinção muito importante. A imunidade ela é destinada para o proprietário daquele bem, daquele patrimônio, tá bom? Então, assim, duas situações. Se a associação é dona do imóvel e ela aluga aquele imóvel para alguém, então, nesse caso, a associação não vai pagar IPTU e, por óbvio, o inquilino também não vai pagar. Agora, se a associação está alugando o imóvel e ela paga o aluguel para alguém, né, aquele dono do imóvel que não seja uma associação tem que pagar IPTU. Ele não está dispensado disso. E acaba que o proprietário ele reverte essa cobrança para o inquilino. Tá bom? Então, nesse caso específico, o inquilino, a associação, não fica dispensado do pagamento de IPTU porque o imóvel não é dele. Certo. Então, não existe nenhuma possibilidade nem de conseguir um abatimento, nada nesse sentido. Não, assim,
Óbvio que a conversa com o proprietário é sempre válida, ainda mais hoje em dia, né, em período pós-pandemia e período de crise, né? Sim, Inclusive já tem posicionamento nos tribunais, né, relativizando questão de cobrança de dívida, parcelamento, tá bom? Mas aqui eu estou falando de forma genérica, não especificamente certo, tributação, tá? tá. Mas com Ah, então relação ao argumento tributo, né, se o proprietário não quiser abaixar com relação ao valor do IPTU, ele não vai abaixar porque ele não vai ter abatimento de IPTU, certo, entendi. tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, que isso. Então, aqui voltando, né, com relação aos impostos, patrimônio, renda e serviços, né, dessas associações que não tenham fins lucrativos, né, ou seja, que não aufiram renda com a sua atividade, ou ainda que recebam, né, alguma renda da atividade, toda essa renda ela é destinada à própria atividade. Aí, nesse caso, então, a gente estaria enquadrado nessa imunidade e não teria, então, o pagamento, né? Mas fica atento aqui à questão do finalzinho, né, do artigo, lá na linha C, que fala atendidos os requisitos legais, tá? Ou seja, para você se enquadrar nessa imunidade, e aqui, independente do tipo de imposto, IPTU, IPVA, né, como eu falei, imposto de renda e por aí vai, para você se enquadrar nisso, você precisa demonstrar alguns requisitos, tá? Esses requisitos, eles não estão previstos na Constituição. Eles estão previstos lá no Código Tributário Nacional, tá? No CTN, tá bom? E só lembrando também, né, para quem não for da área do direito, né, todas essas normas aqui, os códigos e a própria Constituição, você consegue na internet, tá? Só colocar no Google lá, Código Tributário Nacional, Constituição Federal, e você vai pegar a norma inteira, tá bom? Para vocês até poderem dar uma lida depois também. E lá no CTN, no Código Tributário, no artigo 14, eu tenho quais são os requisitos que a associação tem que demonstrar para ter direito a essa imunidade, tá? Então, a imunidade ela é um direito das associações sobre a imunidade de impostos, mas para você fazer esse pedido de imunidade, você vai ter que apresentar esses documentos, tá bom? Que documentos são esses? Quais são esses requisitos? São 3 aqui, basicamente, tá? Lá, de novo, lá no artigo 14 do Código Tributário. Primeiro, não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, tá? Então, basicamente, o que a associação ganha, ela tem que aplicar nela mesma, na sua própria atividade, tá? Aqui o inciso 1, né, desse não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de sua renda, a gente faz uma distinção com relação às empresas, né? Porque na atividade empresarial, nas sociedades empresárias, seja uma limitada, uma sociedade anônima, que seja, eu tenho uma distribuição do dinheiro entre os acionistas ou entre os sócios daquela empresa. Mas na associação, a gente não tem essa distribuição. O que a associação ganha ou acaba gerando como renda, todo esse valor é aplicado na própria atividade, seja pagando, né, os seus funcionários, pagando os prestadores de serviço, fazendo compras, as contas rotineiras, né, luz, água, tá bom? Então não pode ter, e aqui detalhe, a qualquer título. Então eu não posso fazer distribuição sobre qualquer pretexto. Ah, não, mas o meu presidente, o presidente da minha associação, ele tem que vir todo dia, né, aqui. Então a associação banca o táxi dele, ou o Uber dele, ou banca a passagem dele, tá? Não pode. Isso é um tipo de remuneração, tá? Ah, não, mas ele tem que comer. Então todo mês a gente vai e dá uma parcela para ele, né, de dinheiro, deposita lá na conta dele, tá bom? Não pode também. A minha associação paga plano de saúde para todos os funcionários, então vamos também pagar, né, para outras pessoas que não sejam necessariamente funcionários, mas que trabalham, que ajudem de alguma forma a associação. Não pode também, tá bom? Então é a qualquer título, não pode haver distribuição.
E, assim, tudo isso é demonstrado nos movimentos contábeis, né? No balanço, tá bom? Então é muito importante. O segundo requisito para você ter essa imunidade é aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Ou seja, tudo que a associação tem, tudo que a associação recebe, a própria atividade da associação, né? Ela vai ser interna, vai ser dentro do nosso próprio território. Tá? Então, uma associação ela não pode gerar renda ou receber doações ou ter patrimônio e esse patrimônio, a renda e qualquer tipo de valor ser aplicado fora do país. Tá? Isso não pode acontecer. E no inciso 3, a gente tem lá o terceiro requisito, manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Então, basicamente, o que eu preciso aqui? Ter um controle contábil, né? Aí aqui é uma questão até mais técnica da área contábil, que é a questão de balanço, né? Controlar ativo, passivo, o que entra, o que sai, quem paga, para quem paga, tá bom? Então, é muito importante, por menor que a sua associação seja, você tem que ter um controle, né? Da receita e das despesas. E tudo isso vai ser requerido na hora que você buscar a imunidade, tá bom? Então, são 3 requisitos aqui básicos e muito importantes que, na verdade, quem tem uma associação, né, e uma associação, ainda que seja pequena, são coisas que a gente já faz normalmente, tá? Que é justamente aplicar, né, na nossa própria associação, dentro do país e ter um controle, né, de entrada e de saída. Aline, olha só, a Aline fez uma pergunta aqui no chat com relação à normativa, né? Normativa contábil. Então, olha só, Aline, o Código Tributário, ele não fala dessa normativa contábil. Ele não é específico em dizendo qual é o formato. Ele só diz sobre dos livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão, tá? Então, assim, você pode buscar mais informações, né, ou até a formalidade que você já segue hoje com o seu contador, tá? E se você realmente não tem o acesso ao contador, de alguma forma você deve fazer declarações, né? Imagino eu, declarações para Receita, por exemplo, tá? Essas declarações você sempre faz baseado em documentos, né? Então, um controle mínimo, né, como eu falei, de receitas e despesas, você tem. E você tem também esse controle formal, que eu quero dizer, por escrito, né, do que entra, do que sai, e principalmente guardando a documentação, tá? Então, guardando eventuais notas fiscais, guardando recibos, tá? Tudo isso é muito importante para você ter não apenas o controle, como também ter o embasamento desse controle, né? Se for questionado em algum momento, olha, para onde foi tal verba? Você tem o comprovante dessa verba, tá bom? Como eu falei, então, isso é muito importante. Eu destaquei aqui também, aí aqui é mais, pode ser, né, que vocês entrem numa seara mais combativa, né, num processo administrativo ou então num processo judicial. Eu destaquei aqui dois julgamentos, tá, do STF, tá, para quem não conhece essa dinâmica, né, de poder judiciário, o STF é o tribunal mais importante que a gente tem no nosso país, né? É o topo do nosso ordenamento judiciário e é do STF que saem decisões que vão influenciar toda a nossa vida e basicamente toda a sociedade. E, né, seja para mal, seja para bem, o STF ele se manifesta sobre todos os aspectos polêmicos e todas as necessidades que a gente tem hoje em dia, tá bom? E eu destaquei justamente esses 2 posicionamentos aqui, que o STF ele entendeu que esses requisitos são os requisitos necessários e ponto, tá? Então, a lei CTN, a Lei Código Tributário Nacional, é que vai estabelecer os requisitos, e são esses requisitos que você tem que demonstrar, tá? De novo, tá, pessoal, só fazendo essa distinção, com relação à imunidade,
tá bom? Então, se você for requerer a imunidade de IPTU, você vai ter que se guiar pelo Código Tributário Nacional. Então, se alguma autoridade, se algum agente público, ele vier requerendo outros requisitos que não sejam esses do Código Tributário Nacional, ele está praticando uma ilegalidade, tá? Ele está praticando, então, uma irregularidade. E pode ser o caso até de você ter que realmente procurar um advogado para combater aquilo, tá bom? Então, a base são esses 3 requisitos aqui que eu acabei de falar, sustentado pelo próprio STF, tá bom? Só voltando aqui, a Aline perguntou sobre as doações, tá no chat. Sim, Aline, as doações também têm que ser contabilizadas, tá? Nesse controle financeiro da instituição, tá bom? Então, a entrada, de onde veio, né? Quanto foi, se foi dinheiro, né? Se foi patrimônio, você vai ter que formalizar, provavelmente num contrato, numa escritura, tá bom? Então, é muito importante ter toda essa documentação também, tá? E só continuando aqui, ó, eu destaquei aqui um outro posicionamento também de um tribunal superior, tá? Só que agora aqui não é do STF, é do STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça, que também é um outro tribunal muito importante, que dá decisões que afetam a nossa vida, né? E de toda a sociedade, sobre certificação, tá? Por que sobre certificação? Como a gente falou no começo, né? Eu sou advogado aqui de uma associação, que é a Capime Social, e a gente vê também, sente na pele, como é difícil, né, muitas vezes, a gente conseguir uma certificação, né, seja de âmbito municipal, estadual ou federal, tá bom? E muitas associações, muitas vezes não têm, né, nem um corpo jurídico, né, uma ajuda contábil para poder ter essa certificação. E às vezes não tem, ou às vezes só tem uma certificação em âmbito municipal, né, ou estadual, não tem a certificação em âmbito federal, né, por exemplo, o SEBAS, tá bom? Então, assim, de fato, as certificações, elas são muito importantes, tá? Só que tem um detalhe, a certificação, ela é estabelecida em leis. A certificação, ela não está prevista na Constituição, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A certificação, independente do nível, tá? Federal, municipal ou estadual, ela não é um requisito para você ter imunidade de impostos, tá? Então, o que eu quero dizer? Ainda que a sua associação não tenha todas as certificações possíveis, né? Não tenha certificações municipais, estaduais, federais, tá? Só tem a certificação municipal, mas não tenha, por exemplo, o SEBAS, né? Isso não te desqualifica para ter a imunidade. Por que não? Porque a imunidade, ela é prevista na Constituição e os requisitos estão previstos no Código Tributário Nacional, que são aqueles 3 requisitos. E em nenhum daqueles 3 ali a gente vai encontrar certificação de qualquer esfera, tá bom? Então, isso aqui é muito importante. A certificação, ela é válida, sim, vale a pena a instituição ela se adequar, né, para poder ter essa certificação, mas ela não é indispensável para ter direito às imunidades, tá? André, você levantou a mão ou que sua mão ainda está levantada? Não, levantei sim. Eu queria Diga. saber o seguinte: o SEBAS, o fato de ter o SEBAS, ele pode, com isso, trazer algum tipo de isenção para a instituição? Sim. Eu vou até falar sobre a questão das contribuições, as contribuições destinadas à Previdência, tá bom? Já vou falar em seguida, mas Tá bom. Só para a gente poder distinguir também aqui com relação a tributos, tá? Impostos para IPTU, IPVA, imposto de renda, um ITBI, tá? Você não precisa de SEBAS. Na verdade, você não precisa nem de certificação municipal nem estadual, tá bom? Isso é um direito da sua associação garantido pela Constituição, tá? Respeitado os requisitos do artigo 14 do Código Tributário, tá bom? Então, quem se enquadra naquele artigo 14, naqueles requisitos, amanhã mesmo
né, você pode pedir lá a dispensa do IPTU, a dispensa do IPVA de um veículo da instituição, tá bom? É direito já garantido. Agora, entrando aqui propriamente na sua pergunta, né? A Constituição Federal, ela também fala sobre a dispensa de pagamento de contribuições, tá? Ela fala isso em 2 dispositivos, que é o 195 e o 239. Então, voltamos lá para a Constituição Federal. Esses dispositivos, eles falam justamente sobre contribuições destinadas à Previdência Social, tá bom? Então, são aquelas contribuições que normalmente, né, o empregador paga para os seus funcionários, tá? E, como eu falei, se está na Constituição, é imunidade, né? Então, é um direito garantido pela própria Constituição. Só que, assim como na questão dos impostos, né, nas contribuições eu também tenho que apresentar alguns requisitos para poder me enquadrar aqui nessa imunidade. E aí que entra a lei do SEBAS, tá? A lei do SEBAS, que é a Lei Complementar 187 de 2021, é quem traz os requisitos para você ter imunidade das contribuições destinadas à Previdência. Então, de novo, né, é importante a gente fazer essa distinção. Para IPTU, você não precisa do SEBAS. Você não precisa de nenhuma certificação, tá? IPTU, IPVA, Imposto de Renda, ITBI, né? O imposto que você imaginar. Agora, para as contribuições, aí sim você vai precisar do SEBAS, tá? Além da certificação SEBAS, a própria lei do SEBAS, de novo, que é essa lei 187 de 2021, 2021, eu sei, pessoal, que o SEBAS é muito anterior a isso, né? Só que essa é uma lei nova, tá? Recentemente a lei do SEBAS foi atualizada, acho que teve até um percurso sobre isso também, né? Aqui com a gente. E o artigo 3º, então, dessa lei complementar, ela vem trazendo todos os requisitos que você precisa comprovar, além da certificação SEBAS, para ter essa imunidade das contribuições destinadas à Previdência. Tá bom? Então, infelizmente, né, isso aqui é uma escolha do legislador, né, fez essa distinção. Para você ter essa dispensa de pagamento das contribuições, é um pouco mais complicado, né, exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de trabalho em cima dos requisitos para você poder ter isso. Tá bom? Então, contribuições destinadas à Previdência, como eu falei, né, a questão também de CSLL, a questão do PIS, tá? Tudo isso você ficaria dispensado se você se enquadrasse aqui na lei do SEBAS e tivesse certificação também, tá bom? Então, realmente, vale a pena, né? Quem não tem essa certificação, vale a pena realmente você fazer um trabalho, inclusive, se for o caso com a nossa assessoria, né? Para você tentar se enquadrar nos requisitos legais e conseguir a certificação e ganhar essa dispensa de pagamento e acaba também ganhando, digamos assim, mais verba, né, no final do mês para poder destinar à própria atividade, né? Que no final das contas isso que é o mais importante. E além disso, mais um incentivo, né, para você ter essa certificação, né, é o efeito retroativo que a certificação tem, né? De novo, aqui entrando em um posicionamento de tribunal, o STJ, de novo, é um dos tribunais mais importantes que a gente tem no país, ele tem um entendimento, assim, formalizado, um entendimento concretizado, um entendimento que perdura e vai perdurar por muitos anos, no sentido de que o SEBAS ele tem efeito retroativo, ou seja, o fato de você ter ganhado ou tirado o SEBAS hoje significa que, na verdade, você já é uma associação que reúne os requisitos do SEBAS há muitos anos. Só que você só recebeu a certificação na data de hoje, né? Seja porque você demorou para pedir, seja porque o poder público demorou para te conceder, tá? Mas se você já tinha os requisitos do SEBAS, né, há 5, 10 anos, ainda que você só consiga a certificação hoje, tá? Você vai ser beneficiado, né, pelo SEBAS desde 5, 10 anos atrás.
tá? E qual é o efeito prático disso? Ó, imagina que você paga o PIS, né, que é justamente uma contribuição destinada à Previdência, você paga o PIS há 3 anos, mas você só foi tirar o SEBAS hoje, né? Hoje foi concedido o seu SEBAS. Como o SEBAS ele tem efeito retroativo, significa então que você não deveria ter pago o PIS, não é de hoje para frente. Na verdade, você não deveria ter pago o PIS nesses 3 anos que você já estava pagando, tá? E como você não deveria ter pago um tributo, né, durante esses 3 anos para trás, significa então que você tem o direito de receber esse dinheiro de volta, tá? Então, pode ser, né, que você também esteja pensando, não vou pedir o SEBAS, é muita burocracia, né, não vale muito a pena, ou a minha instituição é pequena, né, os nossos gastos são poucos, mas o fato de você conseguir tirar o SEBAS não vai te beneficiar só daqui para frente, vai também te beneficiar para trás, tá bom? A Andréia fez uma pergunta aqui muito boa, né? Como fazer para dar entrada nesse pedido para receber esse dinheiro de volta? Então, Andréia, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Tem um nome técnico envolvendo que é a chamada repetição de indébito, tá bom? Eu vou abordar, vai ser um dos últimos temas aqui, a gente já está partindo para os finalmente, né? Mas eu vou abordar sobre isso também. Normalmente, você consegue fazer esse pedido também pela via administrativa, não precisa de advogado, tá bom? E é perante o próprio órgão público que faz a cobrança do tributo. Então, nesse primeiro momento, a gente também está falando de uma atividade que o próprio gestor da instituição pode fazer. Não precisa de contratação de advogado. Óbvio que, se houver a negativa, for uma negativa infundada, né, ilegal, aí vai ter que judicializar, aí vai precisar de um advogado. Tá bom? E a Cecília também quer perguntar. Por favor, você disse que o PIS, então, ele é retroativo. Ok, eu fiz o SEBAS hoje. Mas hoje, a minha instituição, por exemplo, nós somos todos PJ. Nós não somos CLT. Eu posso pedir esse retroativo mesmo hoje, não pagando mais o PIS do pessoal, ou não? Sim, o que define se você vai ter direito ao retroativo ou não é se você já tinha os requisitos para o SEBAS à época em que você fez o pedido da devolução. Então, por exemplo, a minha instituição já funciona há 50 anos. Vou dar o exemplo aqui da Capimê Social, né? É uma instituição que funciona já há décadas, tá? Só que a nossa certificação, ela só veio há alguns anos atrás, tá bom? Então, significa que durante muitos anos a Capimê Social não tinha o SEBAS, apesar de já ser uma instituição com as mesmas características de sempre, tá bom? Então, na verdade, o que distinguiu o fato da Capimê Social ter ou não ter o SEBAS foi só uma questão formal de fazer o requerimento e receber o documento do poder público. Então, significa que, desde esse período anterior à concessão do SEBAS, a Capimê Social já era uma instituição sem fins lucrativos que cumpria os requisitos. Então, a gente já tem o direito a receber esse tributo de volta, tá? Então, o que define é isso. A minha instituição, hoje ela cumpre os requisitos do SEBAS, mas, na verdade, ela já cumpria antes, e o que faltou foi só o pedido? Mas ela tinha feito uma certificação, um pedido de certificação anterior. Vamos supor que a minha instituição nunca tenha feito o pedido do SEBAS, eu vou fazer agora. Sim, sim. Isso o que vai ser analisado para você ter a devolução do tributo é se naquela época que você pagou o tributo, você já tinha os requisitos para ter um SEBAS, apesar de não ter o SEBAS. Entendi, perfeito. Obrigada. Tá? Isso que é importante. De nada. Agora, um outro tributo que também vale a pena a gente comentar, e aqui eu peguei um caso específico, né? Lembra, eu falei no começo, o que tem imunidade são os tributos previstos na Constituição, né? Como, por exemplo, o IPTU e as contribuições destinadas lá para a Previdência, tá? Só que eu tenho, sim, outras imunidades relacionadas a outros tributos, tá? Mas, com relação
as taxas que normalmente recaem sobre o dia a dia das associações, a gente não tem imunidades específicas na Constituição. Mas, como eu falei, posso não ter imunidade, mas posso ter isenções. E as isenções não são previstas na Constituição. As isenções vão vir previstas em leis, tá? E daí vale a pena justamente o conhecimento, né, das leis do seu município, das leis do seu estado. Eu peguei aqui como exemplo a legislação do Rio de Janeiro, tá? Como eu falei, né, a nossa sede aqui no Rio, e a gente fez esse trabalho aqui no Rio para tentar, né, diminuir nossos gastos com relação aos tributos. E o Decreto-Lei número 5 de 75, aqui do Rio, ele dispensa o pagamento de algumas taxas, tá? E essa dispensa de pagamento de taxa, elas são isenções, não são imunidades, justamente porque não estão previstas na Constituição Federal, tá? Então tá lá no artigo 106 do decreto dizendo, né, o contribuinte da taxa, a pessoa física ou jurídica que der causa à realização de atos ou serviços. Tudo bem, isso aqui é um conceito básico desse tributo, tá? E quem não paga essa taxa? Partidos políticos e as instituições de educação e de assistência social. De novo, respeitado alguns requisitos, tá? Já vou falar rapidinho sobre esses requisitos. A Geraldine colocou aqui, pode explicar de novo o que é o SEBAS e documentos que precisam uma instituição ter para dar entrada? Então, Geraldine, o SEBAS é uma certificação em âmbito federal, tá? E tem uma lei que regulamenta o SEBAS, que é a Lei Complementar 187 de 2021, tá bom? E a instituição ela tem que juntar alguns requisitos, alguns documentos para poder fazer esse pedido para receber o SEBAS. Tá bom, Geraldine? Aí, nesse caso, a gente precisaria ter realmente um percurso específico para a gente poder falar, porque o SEBAS ele é muito importante, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa complexidade, tá? Inclusive, se você não é uma parceira nossa, né, da KPM Social, vale a pena você entrar em contato, tá bom, com a gente depois, com o nosso social, que eles até podem te orientar melhor, né, de quais são os documentos, como fazer, né, essa apresentação, preencher formulário, esse tipo de coisa. Mas, como eu falei, pessoal, o certificado não é importante, o SEBAS não é importante para você ter imunidade de IPTU, mas o SEBAS é importante para você ter a imunidade das contribuições destinadas à Previdência, tá? E sem contar que o SEBAS é uma certificação que mostra para o mundo, né, que a sua instituição ela é reconhecida em âmbito federal, né, prestando essa atividade tão importante, né? A Irenilde perguntou aqui, bom dia, eu trabalho em uma instituição de sociedade civil, Lar da Caridade, em Uberaba, Minas Gerais, é uma instituição de assistência social, e o SEBAS era de assistência social, porém, há alguns anos sofreu o indeferimento, devido ao balanço contábil ter colocado o gasto preponderante com a saúde. Hoje a instituição trabalha somente com o segmento de saúde. Como devemos proceder? Hoje vocês não trabalham mais com saúde e voltaram para a área social, né? Então, nesse caso, vocês vão ter que fazer um novo pedido, né? Demonstrando que se adequam aos requisitos, tá bom? Para receber o SEBAS. Então, o fato que assim, o SEBAS, uma vez concedido, você tem as renovações, né? Normais. E se ele for indeferido, ou seja, eu pedi e me foi negado, ou então, se eu pedir estava cumprindo os requisitos, se por algum motivo ele tiver sido retirado, foi cancelado, nesse caso, você pode, se você ainda estiver dentro do próprio processo administrativo, tá? Você pode apresentar recurso, tá? Ou então, se foi negado e você ficou um tempo sem, você pode fazer um novo pedido. Não tem um limite, tá? De vezes que você pode pedir o SEBAS. O que muda são justamente os requisitos, né? Que você tem que demonstrar, a documentação tem que tá em dia, tá? Sim, Doutor Geraldine, não Rafael. tem problema. Doutor Rafael, Letícia, só um diga, minutinho, Letícia. Desculpa te interromper. Eu queria falar com a Geraldine e com a Irenilde que a gente pode enviar para elas o documento, né, o passo a passo para a gente conseguir, para a instituição conseguir obter o SEBAS tudo direitinho. Tá bem, Geraldine? Então. Eu tenho contato de vocês, eu envio tudo por e-mail, tá ok? Então, Pode pessoal, dar lembrando, doutor Rafael. beleza.
como eu falei, né, a Capimento Social, ela trabalha nessa parte de assessoramento também. Então, se vocês quiserem tirar dúvida, tá, com relação a essa questão de certificação, né, documentos, a gente vai ajudar vocês, tá bom? A Jéssica levantou a mão. Você quer fazer uma pergunta, Jéssica? Bom dia, doutor Rafael. Olá. Bom dia. Queria uma orientação do senhor a respeito do requerimento, porque não precisa do SEBRAS para solicitar nenhum tipo de impostos, né, por conta da imunidade. Uhum. Mas em relação ao requerimento de um dos impostos, seria o do IPTU, ele informa que precisa de um certificado de inscrição municipal de assistência social. Qual seria, então, esse tipo de certificado, já que o SEBAS ele já é da esfera federal, qual seria esse certificado no caso, para dar entrada? Porque no formulário ele requer esse documento. Então, Jéssica, vou dividir a resposta aqui em duas partes, tá? A primeira Sim. resposta, primeiro uma parte técnica, tá bom? Se você for, assim, digamos, brigar, tá? Vamos brigar juridicamente, por quê? Porque esse requerimento está errado, né? Eles não podem exigir nenhuma certificação, tá bom? Eu até coloquei aqui na minha apresentação, e essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês, tá bom? Ele não pode exigir certificação. Por quê? Porque não é um requisito legal, tá? Os requisitos... Sim, é verdade. Mas, assim, os requisitos estão previstos no Código Tributário, e o Código Tributário não exige certificação, o STF já bateu um martelo sobre isso. Agora, não, mas eles exigem. E, assim, eu quero ter certificação, eu quero apresentar certificação. Nesse caso, então, eles estão pedindo, você falou, uma certificação municipal, não é? Municipal de assistência social. Então, que tá no a requerimento certificação... Sim, as certificações, elas são conseguidas dentro das respectivas secretarias, tá? Então, a Secretaria Municipal, que eu não sei de onde você está falando, né? Se é do Rio, do né? Rio de Ou algum Janeiro, outro lugar, do Rio. associação. Então, você pode pedir essa certificação dentro da respectiva Secretaria de Assistência, tá? Então, do município tem uma secretaria, no âmbito estadual também tem uma secretaria específica, tá? Normalmente as secretarias, elas ficam localizadas dentro da prefeitura, mas, como até a Letícia comentou aqui, né? A Capimento Social, ela também ajuda nesse aspecto. Então, Jéssica, se você precisar de ajuda, né, para tirar a certificação, quais são os documentos, tá? Pode falar com a gente também. A Letícia também, ela está acompanhando aqui a nossa live, né? A Letícia pode entrar em contato com você, tá? Ela está ouvindo a gente aqui. A Letícia vai entrar em contato com você. Aí você conversa com ela exatamente, né? Como é a sua associação, qual a sua necessidade, tá bom? E a gente ajuda você nesse ponto. Oi, Jéssica. Da associação. Oi, Jéssica, perfeito. Vou pegar o seu contato, tá? A gente em breve entra em contato com você. Obrigada. Obrigada, doutor Rafael. Obrigada pela dúvida. Nada, que isso. A Capimento Social, pessoal, ajuda em todos esses aspectos, tá? Tanto na questão administrativa, como na questão jurídica. Então, se vocês tiverem necessidade, vocês entrem em contato com a gente. E o Alexandre também quer fazer uma pergunta? Sim, está ouvindo? Sim. Pronto, eu sou o Alexandre, eu cuido da assessoria financeira da Escola Pernambucana de Circo, em Recife, Pernambuco. A minha pergunta específica era sobre as contribuições previdenciárias. Por exemplo, quando você fala que nós poderíamos retroativamente receber o que foi pago, no caso, depois que você consegue o certificado do SEBAS. É isso? Sim. Mas a pergunta é o seguinte, as pessoas teriam que ter sido CLT na época, ou, por exemplo, a gente aqui vai estar, são vários projetos, né? Então, pega um projeto de oficina de iniciação à arte circense. E aí a gente pagamos algumas pessoas, não como CLT, né? Fez o recolhimento devido do INSS, que estava previsto no projeto. Sim, como autônomo, né? Isso. Então, aí esse tipo de restituição, vamos dizer assim, depois que consegue o SEBAS, a pessoa teria que ter sido CLT ou pode ser só como uma prestação de serviço? Isso é possível também restituir? Não, porque assim, a gente paga para a Previdência, né?
várias contribuições para vários tipos de trabalhadores, né? O trabalhador ele pode ser autônomo, o trabalhador ele pode ser seletista, tá bom? Tem o trabalhador eventual, aí a gente entra até numa questão trabalhista em si. Mas se alguém prestou serviço como pessoa física, né? Então, nesse caso, teve pagamento de contribuição para a Previdência, tá bom? E essa contribuição da Previdência, por parte da associação, o que eu quero dizer, não deveria ter sido recolhido se você tivesse o SEBAS. Então, você pode, sim, uma vez conseguido o SEBAS, você pode pedir a devolução desses valores, tá? O que você não vai pedir a devolução se as contribuições não se enquadrarem nesse aspecto de contribuição destinado para a Previdência, tá? Aí, nesse caso, não vai ter jeito, tá bom? Certo. Tá bom, obrigado. Nada, que isso. Então, pessoal, só voltando aqui, ó, como eu falei, as isenções de taxa, né, elas são fundamentadas em lei. Eu trouxe um exemplo aqui da questão da lei, de uma lei do Rio de Janeiro, né, que estabelece essa isenção. E na própria lei, eu também tenho os requisitos que eu tenho que demonstrar para poder ter essa dispensa de pagamento, tá bom? E vocês vão ver, já citando aqui o próprio artigo 3º da lei, que os requisitos, assim, eles acabam se repetindo, são requisitos comuns. Então, normalmente, se você já tem as suas certificações, se você já tem imunidade de IPTU, né, se você já tem pareceres reconhecendo a sua imunidade, né, de IPTU, de PVA, ou alguma coisa nesse sentido, muito provavelmente você já se enquadra, né, na dispensa de pagamento de outros tributos, tá? Vocês podem ver, como eu falei, ó, os requisitos aqui de dispensa de pagamento de taxa no Rio de Janeiro são basicamente os requisitos do Código Tributário, são basicamente os requisitos também da própria dispensa do pagamento de contribuições, tá? Você não remunerar, né, os seus dirigentes ou conselheiros, né, ou seja, não distribuir, tá, patrimônio, renda, dinheiro, né, de qualquer forma, você ter uma finalidade pública, você não ter uma finalidade lucrativa, tá? Ter o controle, né, das suas despesas e receitas, né? Ou seja, ter uma escrituração contábil regular, tá bom? Tudo isso, então, é uma atividade já comum no dia a dia da associação. Muitas vezes o que falta realmente é você formalizar, né, separar a documentação e fazer o pedido, tá bom? E Rafael, desculpa interromper, diga. que tem uma pergunta da Andréia aqui no chat, que é a seguinte: então, o ISS que a gente recolhe para o prestador de serviço tem isenção? Sim, sim. Impostos, tá, pessoal? A associação não paga impostos. Os impostos que as associações deveriam pagar, que são destinadas à associação, elas teriam, então, essa dispensa de pagamento, tá bom? Assim, tem uma questão que é até um pouco mais técnica, tá, com relação a tributos, que são justamente os tributos que já vêm embutidos no preço, tá, das coisas. Que assim, você pode pensar um pouco no seguinte sentido: se a minha associação ela está dispensada do pagamento de impostos e muitas coisas que a gente compra no dia a dia são caras, justamente porque tem impostos muito altos, eu posso pedir, né, para poder retirar esses impostos, né? Porque, por exemplo, se você for por exemplo, colocar um problema que a gente está vivendo hoje, né? For colocar gasolina no seu carro, você vai ver que boa parte do valor que compõe o custo da gasolina na bomba do posto é imposto, né? Então, assim, eu vou encher o tanque de gasolina do meu carro é da associação. Eu posso, então, pedir lá pro posto para tirar o imposto na hora de eu pagar a gasolina para o meu carro, que é o carro da associação? Não tem como, né, nesse caso. Por quê? Porque o imposto ele já é embutido no preço, tá? Então, nesses casos, o imposto ele vai ter que ser pago de qualquer jeito, tá bom? A Aline está falando aqui sobre o ISS. Não, Aline. O SEBAS ele vai te dispensar do pagamento de contribuições, tá bom?
A imunidade de IPTU é previsto na Constituição e independe de você ter o SEBAS ou não, tá bom? Doutor Rafael, temos outra pergunta da Andréia. Eu vi aqui, né, com relação aos serviços de água, luz, gás, quais desses serviços oferecem a tarifa social? Não, André, aí é um outro questionamento, né? Não é necessariamente com relação à dispensa de pagamento. Pode ter, sim, cobranças diferenciadas, como se fossem as bandeiras, né? Baseado no tipo de atividade. Tem pessoas que têm um pagamento diferenciado, por exemplo, por causa da idade, ou muitas vezes porque tem até uma doença, né, específica, um portador de necessidades especiais, né? Tem alguns parâmetros distintos. Agora, sobre a questão dessas cobranças de luz, água, também tem impostos que recaem sobre elas. E já tem também uma discussão em andamento, só que pelo menos aqui no Rio ainda não foi regulamentada, a questão de retirar o imposto sobre algumas contas, tá? Contas assim rotineiras que a gente paga, né? Luz, água, tá bom? Pelo menos eu estou acompanhando a questão aqui no Rio, e aqui no Rio a gente está ainda dependendo de uma regulamentação para tirar os impostos dessas cobranças, tá? Aí eu não sei realmente, pode ser que em outros locais do Brasil, em outros estados, como eu falei, tem uma lei específica, né, que já tem regulamentado essa questão. Aqui no Rio, a gente ainda não tem. Voltando aqui para a tela. Sim, André. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente já conseguiu isso em relação com a Sabesp, que é a companhia de água. A minha dúvida é se existia uma regulamentação nesse sentido de que houvesse uma tarifa diferenciada para as instituições. Não existe nenhuma legislação com relação a essas operadoras de serviços, né? Em âmbito federal, não. Tá? Aí realmente pode ser em âmbito local, né? Ou seja, dentro do município ou dentro do próprio estado. Aí pode ter. Aí realmente, assim, aquele trabalho específico, né? Eu estou tentando dar uma visão geral, né? Mas realmente, sobre cada instituição, dependendo de cada localidade, aí a gente vai ter que sentar realmente, fazer uma pesquisa nas leis, né? Para saber, de fato, se existe ou não existe alguma dispensa, tá bom? Por isso que vale a pena sempre ficar, assim, até antenado nas notícias, né? Acompanhar, assim, o que a sua Câmara dos Vereadores está fazendo, está debatendo, né? O que a Assembleia Legislativa está debatendo do seu estado, para poder acompanhar, né? Quais são as leis que estão saindo dali, porque muitas vezes são leis que acabam nos beneficiando, né? Obrigada. Nada, que isso. A Aline botou aqui, eu pedi a retirada da tarifa bancária do Banco do Brasil, pontuando o MRSOC. Tá. O José colocou aqui, a assessoria prestada por vocês tem algum custo financeiro? Não, José. Tá? Se você for nosso parceiro, você não vai pagar nada, tá bom? A gente também, a nossa área de assistência social vai entrar em contato com você, tá bom? E aí você tira suas dúvidas, mas não tem que pagar nada não, tá bom? Pessoal, vamos lá. Esse ponto aqui também é muito importante, né? Que eu já tinha até conversado antes, que é a questão da devolução, tá bom? A devolução dos tributos que você pagou. Dentro do direito, isso tem um nome específico, que é a chamada repetição do indébito, tá bom? Então, esse tema é tratado lá no Código Tributário, nos artigos 165 até o artigo 168, tá? E a lei, assim, ela é muito clara em dizer, se você pagou um tributo, né, e aqui qualquer tributo, tá? IPTU, impostos, contribuições, taxas, não importa. Se você pagou um tributo e você não deveria ter pago aquele tributo, né, então isso significa que você tem o direito de receber esse valor de volta, tá? E detalhe, com juros e correção, tá? E todo esse valor vai ser pago e você pode requerer também pela via administrativa. Não precisa, tá? A princípio, como eu falei, né, dentro da normalidade, não precisa judicializar, não precisa entrar com processo, contratar um advogado, nada disso, tá bom? E isso aqui se enquadra justamente no que a gente está falando. Por quê? Se você paga um imposto, se você vem pagando IPTU, mas se você é uma associação
que cumpre os requisitos do Código Tributário e você tem a dispensa desse pagamento de IPTU, você não deveria estar pagando IPTU. Então, esse IPTU que você pagou, você vai poder pedir de volta. Tá? A mesma coisa com as contribuições, né? Se você já tem o SEBAS, reúne os requisitos da lei do SEBAS, e você vinha pagando uma contribuição para a Previdência, na verdade, você está pagando errado, você não deveria estar pagando. Então, você tem o direito de pedir de volta. Tá? A mesma coisa com taxa de incêndio. Né? Eu venho pagando a taxa de incêndio, mas eu me enquadro dentro dos requisitos de dispensa do pagamento da taxa de incêndio. Só que eu já pago taxa de incêndio há muitos anos. Então, o que você pode fazer? Você pode pedir de volta todo esse valor, tá bom? E, de novo, com relação a impostos, não precisa do SEBAS, tá? Então, hoje mesmo, você pode dar uma conferida na sua associação, se você vem pagando impostos, né, de forma irregular, na sua instituição, de forma irregular, e pedir justamente a devolução desses impostos que você vem pagando, tá bom? E aqui um detalhe muito importante, só para eu dar a palavra aqui para os colegas que levantaram a mão, né? Uma questão muito importante é o prazo, tá bom? A lei, ela define um prazo retroativo de 5 anos, tá? O que isso quer dizer? Se você vem pagando de forma indevida um IPTU há 10 anos, você não vai poder receber os 10 anos de volta. Você só vai poder receber os 5 anos para trás, tá bom? O Caio levantou a mão. Caio. Bom dia. Nós estamos aqui em Salvador, na Bahia, aqui no subúrbio ferroviário, Grupo Siloé, e estamos satisfeitos, estamos alegres, porque estamos participando dessa reunião e está esclarecendo muitas dúvidas para nós em relação ao SEBAS. Mas eu vi o senhor comentando aí, doutor, em relação ao IPTU. E existe algumas instituições, quando vão abrir os seus editais para fazer a parceria com as instituições, elas exigem, por exemplo, o SESC agora em 2022, ele abriu as suas inscrições para parceria de dar curso nas instituições, exigindo o IPTU das instituições. Ora, nossa instituição nós temos um imóvel que foi adquirido através de um projeto social internacional, né, e que está em trâmite com a CONDEC, que foi responsável de passar esses imóveis para essas instituições contempladas, e nós estamos há 15 anos, praticamente, junto com a CONDEC, esperando essa regularização fundiária para que o imóvel seja legalmente passado em nome da instituição, Grupo Siloé. E dentro dessas circunstâncias que nós temos observado ao longo desses anos, dentro desses anos, é que nós temos sido prejudicados várias vezes diante de algumas organizações que pretendem melhorar os nossos imóveis para poder ter uma sede com uma qualidade melhor de atendimento à comunidade, e nós somos impedidos por isso. Então, o que é que ocorre? Então, esse ano nos deixou surpreso, triste, com a crueldade do SESC e exigir, depois de nós apresentarmos toda a documentação, todo o planejamento, todos os relatórios, e ela eliminou não só nossa instituição, que é uma instituição pequena, que nós consideramos como uma instituição pequena, e nós não somos igual uma Irmã Doce, nem um Projeto Axé, nem um representante de alguns grandes cantores. Então, as instituições menores, elas sempre são cerceadas dentro das possibilidades de receber alguns benefícios. Então, o que é que ocorre? Concluindo, por nós não apresentarmos IPTU, por não termos a regularização fundiária ainda, o SESC, ele proibiu, cancelou a nossa participação e de ter esse convênio que é tão importante para as comunidades ter cursos gratuitos para a população, onde há umas instituições vulneráveis, locais vulneráveis, que precisam desse apoio, e através do seu diálogo de IPTU, só que
eles vêm cerceando o direito de algumas instituições em relação ao IPTU. Então, isso é muito grave. Mas aí gostaríamos, juntamente com a CAPEMISA, que vem fazendo esse trabalho espetacular, fortalecendo as instituições nos lugares vulneráveis, e nós somos os contemplados. Hoje, a nossa instituição tem um espaço físico mais adequado, dentro das possibilidades, para atender a população. Estamos aqui atendendo dentro de um curso de mecânica automotivo, estamos curso de costura, tudo através da possibilidade que a CAPEMISA Social vem contribuindo aqui em nossa comunidade de Lobato. Então, é isso que eu quero dizer. Essas instituições precisam observar, ter um olhar mais sensível para essas instituições que têm menor porte, não tem tanta um aparato jurídico, não tem um aparato social, de corpo funcional, para poder ajudar as pessoas que têm vulnerabilidade social. E o nosso papel, nós fazemos, que a gente somos oriundos da comunidade, a gente nasce nessas áreas, conhece esses problemas e, graças a Deus, tem ainda algumas instituições, como a CAPEMISA, como tem outras organizações que buscam essa possibilidade de melhor qualidade de vida para a comunidade. Então, é deixar o registro para o senhor entender como é que está acontecendo em algumas regiões do Brasil. Sim. Agora, Caio, você falou que você já tem um imóvel, mas esse imóvel ainda não foi regularizado, né? Não foi transferido, no caso, para o nome da associação, né? É isso? Corretamente. Esse imóvel foi adquirido através de um projeto social junto ao Banco Mundial, os voluntários internacionais, ABS, doou para um recurso para o governo da Bahia, em 1998, para que eles fizessem um projeto e agregasse e distribuísse sedes para instituições que tinham ações, que já eram organizadas, só que nós ganhamos, sim, com muita luta. Fomos para a luta e conseguimos. Só que até hoje a gente tenta conseguir essa regularização e está uma dificuldade. Entendi. Então, assim, são dois. Você está me apresentando dois problemas, tá? O primeiro problema com relação à demonstração da regularidade do IPTU, né, é assim, o SESC, né, essas organizações S, né, assim, elas têm os projetos delas e elas vão estabelecer lá os requisitos que elas achem adequados, né? A princípio, não tem uma ilegalidade nessas organizações do Sistema S estabelecerem requisitos para os projetos, tá? Então, assim, a menos que seja uma coisa pessoal ou uma coisa de perseguição realmente, não teria muito como questionar essa atividade, essa exigência, digamos assim, tá bom? Agora, o segundo problema que você está me trazendo com relação à regularidade do imóvel. Isso é um problema que pode ser resolvido, né? Se a sua instituição tem um documento comprovando que vocês receberam esse patrimônio, ainda que não seja um documento formalizado na escritura pública, digamos assim, né? Mas tem um documento demonstrando que vocês têm esse patrimônio de vocês atuam nesse imóvel, tem contas, né, desse imóvel, uma água, uma luz, em nome da instituição, vocês podem buscar a regularização dessa instituição. Desculpa, a regularização do imóvel. Tá? Então, como você me falou que vocês já estão aí desde 1998, né? Então 15, 20 anos atrás, vocês já têm alguns caminhos jurídicos, né, para seguir e fazer a transferência da propriedade e ter a escritura no nome da instituição. Tá? Por exemplo, fazendo até um uso capião. Tá? É possível. Então, realmente seria um caso assim para você pensar, né? Aí realmente pode ser que você não tenha um auxílio jurídico, né, com a sua associação, ou a sua instituição, mas nada impede também que você entre em contato com a gente, tá? E explique melhor o caso, como foi a aquisição desse imóvel, que documentos você tem, que aí pode ser o caso, sim, de buscar resolução na via judicial e regularizar a propriedade e ter a escritura pública com o nome da instituição de vocês.
Tá? Aí isso realmente vai, vai solucionar o problema de forma definitiva, né? Vai trazer mais segurança para vocês, porque o imóvel vai estar no seu nome, né? E também vai poder cobrir, né, todos esses requisitos que vierem no futuro, né, perante esses outros projetos. Tá bom? Obrigado pela orientação. Nós Nada. a Camisa. Nada. Eu acredito, sim, que ela vai estar junto conosco para nos orientar. Parabéns aí pelas informações, hein? Um abraço. De nada, que isso. Tá. E, então, pessoal, só voltando aqui, ó, esse Instituto da Repetição do Indébito é muito importante, tá? Porque, como eu falei, você pode pedir os tributos que você pagou indevidamente 5 anos para trás, tá? Então, se você vem pagando IPTU durante todos esses anos, a partir do momento que você pede lá a dispensa do pagamento, além de você deixar de pagar o IPTU para frente, você também vai poder pedir os 5 anos para trás que você pagou, tá bom? É a mesma coisa com o IPVA, a mesma coisa com as contribuições, né? A mesma coisa com o PIS, a mesma coisa, por exemplo, com as taxas, com a taxa de incêndio, tá bom? Então, além da economia que você vai ter para frente, você ainda vai poder receber de volta, né, tudo aquilo que foi pago. Então, também vale muito a pena estudar a possibilidade, né, de cada um de fazer essa repetição de indébito. É óbvio que para isso você vai ter que ter os comprovantes, tá? Vai ter que ter os documentos comprovando, né, que você pagou os tributos, as parcelas, para poder fazer esse pedido de devolução. E o último tema que eu queria trazer aqui para vocês, que também vale a pena a gente conhecer, que é a chamada gratuidade de justiça, tá? A gente sabe, né, que por mais que a gente siga sempre na linha da retidão, pode ser que a gente tenha que passar por alguns processo judicial. Pode ser que a gente tenha que ser levado até o Poder Judiciário. Por exemplo, né, o caso do Caio, se fosse o caso de entrar com um processo judicial para regularizar o imóvel, né, da instituição, a gente tem que lembrar que o processo judicial e a própria atuação do Poder Judiciário é um serviço público. E é um serviço que é pago, tá? Mas esse serviço que é pago, para as instituições, não necessariamente será de graça, mas, né, podemos conseguir sim a dispensa do pagamento desses valores, né? O pagamento que a gente faz para a justiça, né, por meio dos processos judiciais, está englobado ali também tributo. E justamente a gente pode conseguir a dispensa desse pagamento e ter uma economia, não só uma economia, né, de pagamento dessas custas judiciais, aí envolvendo perícias, né, pagamento de condenações, assim também como atos paralelos, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso do Caio, que foi uma pergunta muito interessante. Digamos que a gente entre lá com um processo de uso capião. Se a instituição do Caio não puder cobrir os gastos de um processo, né, as custas referentes ao andamento do processo, a gente pode pedir a gratuidade de justiça. O juiz vai analisar a gratuidade e, se for o caso, vai deferir, tá? Uma vez deferida a gratuidade, a instituição do Caio não vai pagar custas no andamento do processo, não vai pagar custas no recurso, né, do processo, não vai ter que pagar lá, se for condenado, né, vai estar dispensado também no primeiro momento dessa condenação, justamente porque não vai poder pagar, tá bom? E também, como eu falei, atos paralelos, tá? Então, por exemplo, imagina que a gente tem lá uma vitória no processo de uso capião, né, do imóvel da instituição do Caio. Doutor Depois que a gente... Rafael, desculpa a interrupção e novamente, a Cecília está perguntando se TFE também podemos pedir? E abaixo Cecília, também temos a pergunta do Felipe Bernardino. Tá. Prezado Rafael, bom dia. Posso pedir restrição Sim. do pagamento do imposto ITD após receber a certidão de imunidade do mesmo? Sim. Então, deixa eu responder isso aqui rapidamente. Cecília, sim, tá? A taxa de fiscalização de estabelecimento, tá bom? Que é uma taxa que algumas instituições pagam.
você pode sim pedir a dispensa. Só que essa taxa, ela é municipal, tá bom? Então, você tem que ver na lei do seu município se tem dispensa, tá? Para esse pagamento e quais são os requisitos que você tem que demonstrar, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, sobre essas questões, inclusive questões municipais, às vezes os municípios são muito pequenos, né? A prefeitura mesmo é pequena, vale a pena dar uma ligada para a prefeitura, tá? Liga para a prefeitura, ou então no próprio site da prefeitura, e você vai ver essas questões tributárias, tá? Em âmbito municipal, são poucos tributos, então não é tão complexo assim como, por exemplo, no âmbito federal, tá bom? E o Felipe perguntou aqui com relação ao ITD, é o imposto de transmissão, né? Sim, Felipe, sim, tá? Você pode pedir a restituição se você tem a imunidade, tá? É possível. Então, só para a gente poder concluir, pessoal, a gratuidade da justiça é sim um direito, tá? Das instituições que não possam pagar os gastos judiciais e gastos decorrentes dos processos, tá bom? Então, por exemplo, como eu estava falando, se você tiver que fazer a regularização do imóvel depois de um processo de uso capião, você vai ter que ir no cartório pagar a escritura, tá? Pagar lá toda a documentação, formalização junto ao cartório. E se você tem gratuidade de justiça, você também vai ter a dispensa desses pagamentos dentro dos cartórios, tá bom? Então vale muito a pena também conhecer um pouquinho sobre essa questão de gratuidade. E só para eu poder responder a Andrea, também eu cito aqui um posicionamento muito importante do STJ, no sentido de que presume-se que as instituições de assistência social, elas já têm direito a essa gratuidade, tá? Então, a presunção que é favorável às instituições. O juiz, ele já olha, né, a instituição com bons olhos, no sentido de que tudo que a instituição tem, né, o rendimento das instituições, não pode ser destinada para pagamento de custa judicial. Tem que ser destinada para a sua própria atividade, tá bom? Então, de novo, acaba sendo uma economia, né, muito importante, tá? E isso aqui em qualquer área, tá? Qualquer área, seja no processo trabalhista, num processo civil, seja no âmbito da justiça estadual, da justiça federal, a gente utiliza esse tipo de raciocínio, tá bom? E a André perguntou aqui sobre a contribuição sindical urbana, né? De novo, não, desculpa, foi a André, isso aí. Então, André, de novo, tem que analisar especificamente, tá? Essa contribuição. Quem é que faz a cobrança, se tem alguma lei específica que dispensa do pagamento, tá? Aí a gente pode também avaliar se é possível pedir a dispensa ou não, tá bom? E o Felipe que só agradeceu, né? Então, pessoal, basicamente, tá? É isso que eu queria trazer para vocês. Eu sei que foram muitas informações, tá bom? Muitos detalhes, mas realmente é só assim, é só para vocês conhecerem um pouquinho, né, os institutos de imunidade de isenção, já começarem aí maquinando, né? Será que a minha instituição ela se enquadra nesse caso? Vale a pena dar uma olhada na documentação, né? Entender um pouco mais, né, com relação às leis, à própria Constituição Federal também, para poder, né, como a gente falou desde o começo, ter uma boa economia, né? E quem sabe até ter o dinheiro de volta, né? De alguns pagamentos que a gente fez aí indevidamente, né? Tudo no benefício da instituição. Eu disponibilizei aqui o meu e-mail, né? Esse aqui é o meu e-mail específico da área jurídica aqui da Academia Social. Mas vocês também têm um contato, né? Pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. E quem demonstrou interesse aqui, a nossa área social também vai entrar em contato para poder tirar algumas dúvidas. Tá bom? Perfeito, doutor Rafael. Bom, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma sugestão? Talvez um tema para um percurso futuro? Alguém quer falar alguma coisa?
Eu tenho uma dúvida com relação às doações que a gente eventualmente recebe, tanto de pessoa física como jurídica. Vamos supor, eu quero fazer uma doação em espécie, ou via depósito. Essa pessoa que fez a doação para nós, ela consegue ter o abatimento no imposto de renda dela sobre essa doação que ela fez para a instituição, mediante um recibo que a gente venha fazer? Isso tem valor? Sim, é possível. Também tem que dar uma olhada na regulamentação específica do imposto de renda, tá? Aí é uma análise também, é um trabalho até que pode ser feito junto ao contador, né, que tem mais conhecimento nessa área contábil, né, e de declaração. Mas, normalmente, sim, quem faz doações destinadas a instituições tem, sim, algum tipo de dispensa. Eu não vou poder te precisar o percentual. Tá? Uhum. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém com alguma dúvida? Podemos encerrar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho, Alexandre. Pois não, Alexandre. Eu sei que já está no finalzinho, eu agradecer já a esse momento, foi muito bom. Mas a última pergunta, Rafael. Nós temos uma despesa que é fixa, né, a cada 2 anos, né, que, por exemplo, o registro de nossa ata da diretoria, né, que tem que se fazer em cartório. Como você citou a questão do cartório na questão judicial, né, de custas com cartório, o registro da ata, ela se enquadra aí também? É uma dúvida que eu tenho. Então Alexandre, registro de ata é taxa também. Ou seja, não é um imposto com base naquela questão da imunidade que a gente tinha comentado, e também não é contribuição destinada à Previdência. Então você vai também... Calma aí, rapidinho, pessoal. Porque... Então, assim, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pesquisar especificamente o seu cartório, você faz o registro, né? Para poder ver se tem alguma norma de isenção específica para essa taxa. Tá? Então, vale a pena ir no cartório, o registro civil de pessoa jurídica, né, do seu estado, e perguntar se tem alguma dispensa, qual é a nossa requisitos Está dando eco, a gente não está conseguindo entender nada. Vê se alguém está com o microfone aberto aí, por gentileza. Está dando eco, não deu para entender nada. Se eu puder repetir, por gentileza. Calma aí. Agora melhorou? Melhorou agora? Perfeito. Agora perfeito. Sim? Beleza. Então, assim, como isso é taxa, né, não é imposto, não é contribuição para a Previdência, você tem que ver junto ao cartório. Tá? Então, vale a pena ir até o cartório, dar uma ligada para lá também e perguntar se tem alguma dispensa, qual é a lei que regulamenta essa dispensa e quais são os requisitos que você tem que demonstrar, tá? Para ter essa dispensa. Mas, normalmente, essas custas cartorárias tem sim, tá? Tem dispensas de pagamento. Normalmente, realmente está dentro dessa lógica de pessoas que não possam pagar. Tá bom? Mas também é um caso específico que tem que ser avaliado. Tá? Perfeito, doutor Rafael, obrigada. Então, caso alguém não tenha mais alguma dúvida, tem uma dúvida no chat, só um minutinho. Aline, aqui nós conseguimos, através da prefeitura, que tem convênio com os cartórios, conseguimos a injeção das atas. Acho que é só uma constatação, né? É bem interessante, mas é bem interessante isso também, né? Você acompanhar junto à sua prefeitura. Por exemplo, tem casos em que você consegue dispensa de pagamento com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela faz um requerimento, né? E ela envia o requerimento, né, para determinado órgão que a princípio iria cobrar por algum serviço, e a Defensoria Pública consegue de graça também, tá? Então, por isso que realmente, assim, acaba sendo um trabalho de formiguinha, né? Cada instituição tem que entender suas necessidades e procurar justamente, né, onde que a gente pode conseguir, né, uma dispensa de pagamento para poder fazer uma economia boa no final do mês,
tá bom? Então, assim, eu espero que todo mundo tenha tido pelo menos uma ideia geral, né, de que, assim, é possível. E muitas vezes a gente não está prestando atenção, né, que um certo documento que a gente tem, né, quebrar um pouco a cabeça no sentido de reunir a documentação necessária, buscar uma ajuda, né, tanto da área social como da área jurídica, de outras associações também, de outras instituições, como, por exemplo, a própria KPM Social também, né, que a gente pode também entrar dentro do seu caso específico e te ajudar, tá? Perfeito, doutor Rafael. Bom, eu espero que esse percurso formativo ele tenha, né, atendido às expectativas e às dúvidas de todos, né? Eu acredito que foi muito esclarecedor para todos nós. Quero agradecer novamente ao doutor Rafael, né, e a todos que estiveram aqui presentes junto conosco. Informar vocês que nós vamos disponibilizar esse material. Cito os slides e a gravação dessa reunião por e-mail, tá ok? E antes da gente finalizar, a nossa presidente, a Janete, ela gostaria de dar uma palavra com os senhores. Espero que todos tenham ficado satisfeitos, que essa pequena reunião ela é só o início, né, de uma parceria muito maior com todos vocês. O papel da KP Mesa Social, ele é muito simples. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para assessorar todas as instituições em âmbito nacional. Sejam parceiras porque assinaram um documento, um compromisso com a gente ou não. Mesmo que nessa nossa pequena reunião de hoje tenha alguma instituição que não seja parceira, não tem problema nenhum. É só ligar, falar com as nossas assistentes sociais e nós estamos aqui para isso. Então, assim, para a gente é uma alegria muito grande quando nós prestamos uma assessoria para ter a certificação do Conselho Municipal de Assistência Social. Quando uma dessas instituições diz para a gente conseguimos, é uma alegria muito grande, né? Quando diz simplesmente, olha, conseguimos elaborar a documentação e encaminhar para o SEBAS, é muito bom isso, né? Conseguimos elaborar o plano de ação que tanta gente tinha dificuldade, né? E nós estamos aqui, principalmente para dar uma assessoria jurídica, porque é uma área que muitos não dominam, infelizmente no nosso país é difícil, né? E essa questão da isenção e de imune, né, Rafael? Nós, da KPM Social, nós praticamos isso. Imagina, a coisa mais gostosa do mundo é você ver o dinheiro caindo na nossa conta, né? Por algo que nós vemos pagando. Nossa, caramba, nós não temos que pagar isso. E aí, não só a ser imune ou ser isento, ainda simplesmente fazer um requerimento e dizer, olha, pode me devolver tudo aquilo que eu paguei, né? E a gente vive isso aqui, isso é real, né? Se vocês quiserem... O Estado devolve. O Estado devolve mesmo, né? Eu sei disso. O dinheiro entra na nossa conta, né? Então, é algo que é importante para a nossa instituição. Quanto menos a gente pagar em termos de tributos, melhor, porque esse dinheiro ele vai para a nossa área social, não é isso? Então, estou muito feliz com a presença de vocês. Precisaríamos ter mais instituições assistindo hoje. Na Capemisa Social tem 46 parceiras e nós só estamos aqui com a metade delas, né? Então, é muito legal esse aprendizado, é muito legal a gente estar recebendo
informações. E não é só receber, é praticar. Então, se a instituição de vocês vem pagando IPTU, vem pagando ITBI, por exemplo, nossa, foi maravilhoso. Outro dia recebemos uma doação e precisávamos passar esse imóvel para o nosso nome. Pagamos ITBI? Não, não pagamos. Olha que coisa deliciosa, não é? Então, é isso. Estejam à vontade, nós estamos aqui para ser perturbados, para vocês ligarem para a gente, tirarem dúvidas e crescermos juntos. Nós precisamos que todas as instituições desse país estejam enquadradas na política de ação social. Precisamos conhecer os nossos direitos e cada vez mais elevar o nosso serviço de assistência social. O nosso país está precisando. A nossa pobreza está aumentando consideravelmente. Está aumentando muito o número de pessoas que precisam ser acolhidas. Então, para isso, nós precisamos estar em consonância com todas essas políticas. Precisamos ajudar uns aos outros. Então, muito obrigada e eu quero ver o retorno de vocês estarem solicitando ajuda. Olha, eu preciso, quais são os documentos, como é que eu faço? Aonde eu vou? Perfeito? Então, um excelente dia para todos. Perfeito. Obrigada, dona Janete, Rafael. Reforçando as palavras, né, da nossa presidente, estamos aqui à disposição, tá bem? E em breve estaremos juntos novamente com outro percurso formativo. Muito obrigada a todos. Fiquem na paz. Um abraço. Abraço a vocês também. Obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigada. Bom dia. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigado, todos. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Tá. Show.